O Império Qin havia desaparecido. Depois de anos de guerras, a China finalmente voltava a respirar. Liu Beng subira ao trono. A dinastia Han começava a nascer. Mas nenhuma dinastia é construída apenas por um imperador. Por trás de cada grande governante, existem homens cujos nomes quase desaparecem da memória. Homens que venceram batalhas, planejaram campanhas, tomaram decisões capazes de mudar o destino de milhões de pessoas. Entre todos eles, um se destacava acima dos demais. Seu nome era Han Xin. Hoje, é lembrado na China como um dos maiores estrategistas militares de toda a história. Suas campanhas continuam sendo estudadas. Suas manobras aparecem em tratados militares. E muitas de suas decisões ainda são analisadas por estudiosos da guerra. Mas sua história começou da forma mais improvável possível. Segundo as antigas crônicas chinesas, Han Xin nasceu em uma família extremamente pobre. Ainda jovem, perdeu os pais. Sem terras, sem riqueza, sem posição social. Passava os dias tentando sobreviver. Era alto, magro, silencioso. Costumava carregar uma espada, mas quase ninguém acreditava que soubesse realmente usá-la. Para muitos, era apenas mais um jovem sem futuro. Chegou a depender da ajuda de vizinhos para conseguir comida. Em algumas ocasiões, uma senhora idosa lhe oferecia refeições por compaixão. Anos depois, Han Xin jamais esqueceria aquele gesto. A pobreza, porém, não era sua maior dificuldade. O que mais o marcava era o desprezo das pessoas. Segundo um episódio preservado pelas tradições chinesas, certa vez, enquanto caminhava pelas ruas, foi abordado por um homem conhecido pela força física. Diante de várias pessoas, o valentão começou a provocá-lo. Olhou para a espada presa à cintura de Han Xin e zombou dele. Disse que, se fosse realmente corajoso, poderia matá-lo ali mesmo. Mas, se não tivesse coragem, deveria rastejar entre suas pernas diante de todos. Era uma humilhação pública. Na cultura da época, aceitar aquilo significava perder completamente a honra. Todos esperavam uma luta. Bastava Han Xin sacar a espada. Mas ele permaneceu imóvel. Observou o homem por alguns segundos. Depois, sem dizer uma única palavra, abaixou-se e passou lentamente entre as pernas do agressor. As pessoas ao redor começaram a rir. Alguns apontavam, outros faziam piadas. Naquele dia, Han Xin foi embora carregando a vergonha daquela humilhação. Muitos consideraram aquele gesto um sinal de covardia, mas os anos mostrariam outra interpretação. Han Xin havia compreendido algo que poucos entendiam. Existem batalhas que não merecem ser travadas. Ele preferiu suportar a humilhação, a desperdiçar sua vida em uma briga sem importância. Muito tempo depois, quando já comandava enormes exércitos, aquele episódio voltaria à memória de toda a China. O homem ridicularizado diante da multidão transformar-se-ia em um dos maiores generais que o país já conheceu. Mas, antes disso, ainda enfrentaria inúmeras portas fechadas, porque, apesar de seu talento, ninguém parecia disposto a lhe dar uma oportunidade. Durante muito tempo, Han Xin viveu sem rumo. Passava de uma região para outra. Tentava oferecer seus serviços, mas quase ninguém lhe dava atenção. Segundo as crônicas chinesas, chegou a servir pequenos comandantes militares. Porém, nunca recebia posições importantes.
Os oficiais olhavam para aquele homem pobre, mal vestido, sem qualquer título de nobreza, e concluíam rapidamente que ele não tinha valor. Era sempre colocado em funções secundárias. Carregava equipamentos, organizava pequenas tarefas, cumpria ordens, mas ninguém lhe perguntava como vencer uma batalha. Ainda assim, Anshin continuava observando, estudava formações militares, analisava campanhas, aprendia com os erros e os acertos dos generais ao seu redor, enquanto muitos buscavam fama. Ele acumulava conhecimento. Foi nesse período que acabou chegando ao exército de Liu Bang. Naquela época, Liu Bang ainda disputava o controle da China contra diversos rivais. Seu maior adversário era um comandante temido em todo o país, Xian Yu. Enquanto Xian Yu era considerado praticamente invencível nos campos de batalha, Liu Bang precisava desesperadamente de homens capazes de equilibrar aquela disputa. Mas ninguém percebia que um desses homens já estava dentro do próprio acampamento. Anshin, mais uma vez, recebeu apenas um cargo sem importância. Os dias passavam, as semanas também. Nada mudava. Segundo os relatos históricos, a frustração começou a crescer. Anshin acreditava possuir capacidade para comandar exércitos, mas continuava completamente ignorado, até que tomou uma decisão. Abandonaria o acampamento, partiria, procuraria outro lugar onde pudesse construir seu futuro. Era uma escolha compreensível. Se ninguém reconhecia seu talento, por que permanecer? Sem fazer alarde, preparou-se para partir. Mas havia um homem dentro do governo de Liu Bang que enxergava aquilo que os demais não viam. Seu nome era Xiao He. Era um dos principais administradores do futuro imperador. Experiente, calmo e extremamente inteligente. Quando descobriu que Anshin havia deixado o acampamento, entrou em desespero. Segundo a tradição chinesa, saiu imediatamente em seu encalço, cavalgou durante toda a noite, sem esperar autorização, sem avisar ninguém. Sua única preocupação era encontrar aquele oficial desconhecido antes que desaparecesse para sempre. No acampamento, o desaparecimento de Xiao causou enorme preocupação. Alguns acreditavam que ele havia desertado. Outros imaginavam que tivesse mudado de lado. Liu Bang ficou furioso. Como um de seus principais homens simplesmente desaparecia durante a noite? Mas a resposta viria pouco tempo depois. Xiao He retornou. Ao seu lado estava Anshin. Quando Liu Bang perguntou por que havia arriscado tudo para buscar um oficial praticamente desconhecido, Xiao He respondeu com absoluta convicção. Segundo as antigas crônicas, disse que homens talentosos eram muitos, mas Anshin era o único. Afirmou que, se Liu Bang desejasse apenas administrar um pequeno território, poderia deixá-lo partir. Mas, se realmente pretendesse conquistar toda a China, precisava entregar o comando de seus exércitos àquele homem. Era uma recomendação ousada, quase inacreditável. Afinal, como confiar o destino de uma guerra ao mesmo homem que todos haviam ignorado até então? Liu Bang hesitou, como qualquer governante faria, mas decidiu ouvir Xiao He. Sem perceber, naquele instante, tomava uma das decisões mais importantes de toda a sua vida, porque o homem que quase abandonara o acampamento logo começaria a mudar completamente o rumo da guerra. A decisão de Liu Bang espalhou-se rapidamente pelo acampamento. Anshin,
O homem que até poucos dias antes ocupava uma posição insignificante, agora era promovido ao comando de grandes exércitos. Nem todos aceitaram aquela escolha. Muitos oficiais mais antigos sentiram-se ofendidos. Haviam passado anos em campanhas militares, participado de batalhas, arriscado a própria vida. Agora, precisariam obedecer a alguém que, até então, quase ninguém conhecia. Para alguns, era uma afronta. Outros acreditavam que Liu Bang cometera um grave erro. Mas An Xin compreendia exatamente o desafio que tinha pela frente. Antes de vencer qualquer batalha, precisava conquistar algo ainda mais difícil: a confiança de seus próprios homens. Segundo as antigas crônicas, ele não tentou impressionar seus soldados com discursos grandiosos. Também não buscou demonstrar autoridade pela força. Preferiu fazer aquilo que sabia melhor: planejar. Durante dias, estudou cuidadosamente o terreno, observou estradas, montanhas, rios, distâncias. Enquanto muitos generais acreditavam que uma guerra era vencida apenas pela coragem, An Xin via cada campanha como um enorme quebra-cabeça. Cada colina, cada floresta, cada ponte podia decidir o resultado de uma batalha inteira. Foi então que recebeu sua primeira grande missão: conquistar territórios que ainda resistiam ao avanço de Liu Bang. À primeira vista, parecia uma campanha simples, mas An Xin percebeu uma oportunidade. Segundo os registros históricos, ele evitava atacar exatamente onde o inimigo esperava. Preferia movimentos inesperados. Mudava a direção das marchas. Fazia longos deslocamentos. Aparecia onde ninguém imaginava. Essa maneira de conduzir os exércitos confundia completamente seus adversários. Enquanto eles preparavam a defesa em uma região, An Xin já estava atacando outra. A velocidade de suas decisões começava a surpreender até mesmo seus próprios oficiais. Pouco a pouco, as primeiras vitórias apareceram. Pequenos reinos rendiam-se. Fortalezas eram conquistadas. Rotas estratégicas passavam para o controle da dinastia Han. Dentro do acampamento, o clima também começava a mudar. Os soldados que antes desconfiavam daquele comandante silencioso, agora observavam seus resultados. Vitória após vitória. An Xin demonstrava algo raro. Conseguia vencer, perdendo menos homens que outros generais. Não buscava batalhas desnecessárias. Cada movimento tinha um objetivo. Cada ataque era cuidadosamente calculado. Foi justamente nesse período que sua fama começou a crescer. Enquanto Liu Bang acumulava vitórias no norte, seu maior inimigo permanecia intacto. Ao sul, continuava o homem considerado o mais poderoso guerreiro da China, Xian Yu, diferente de An Xin. Xian Yu era uma verdadeira lenda dos campos de batalha. Sua força física era famosa, sua coragem inspirava seus soldados, e praticamente ninguém conseguia enfrentá-lo em combate direto. Mais cedo ou mais tarde, os dois caminhos inevitavelmente se cruzariam: o estrategista e o guerreiro, a inteligência contra a força, e essa disputa decidiria quem governaria toda a China. Naquele momento, a China ainda estava longe da paz. Embora Liu Bang controlasse uma parte importante do território, diversos reinos continuavam independentes. Alguns permaneciam fiéis a Xian Yu, outros apenas aguardavam para descobrir quem sairia vencedor daquela longa guerra. Cada novo aliado conquistado significava mais soldados, mais alimentos
mais recursos, mas também significava outro desafio. Cada reino precisava ser derrotado rapidamente, antes que Xian Yu pudesse reagir. Foi então que Anshin começou a demonstrar aquilo que o tornaria diferente de todos os outros generais de sua época. Segundo os registros históricos, ele evitava repetir estratégias. Cada campanha era planejada de maneira diferente. Nunca permitia que o inimigo previsse seu próximo movimento. Quando um adversário fortalecia suas muralhas, Anshin atacava as rotas de abastecimento. Quando esperavam um combate frontal, ele atravessava montanhas consideradas intransponíveis. Quando acreditavam possuir tempo para organizar a defesa, seu exército já surgia diante dos portões. Não era apenas rapidez, era imprevisibilidade. Os comandantes rivais começavam a perceber um padrão curioso. Sempre que acreditavam entender Anshin, descobriam que estavam completamente enganados. Uma das campanhas mais famosas ocorreu contra o reino de Wei. O inimigo acreditava estar protegido por um grande rio. Toda a defesa havia sido organizada esperando um ataque direto. Seria impossível atravessar aquela barreira. Pelo menos, era isso que imaginavam. Anshin observou cuidadosamente o terreno, enquanto parte de seu exército distraía os defensores. Outra força atravessou o rio por um ponto muito mais distante. Quando os soldados de Wei perceberam, os homens de Anshin já estavam atrás de suas posições. O reino caiu, não pela força, mas porque seu comandante enxergou um caminho que ninguém mais havia percebido. Vitórias como essa começaram a multiplicar sua reputação. Cada campanha aumentava ainda mais sua fama. Soldados queriam servir sob seu comando. Oficiais estudavam suas decisões. Até mesmo os inimigos passaram a respeitá-lo. Enquanto isso, Liu Beng consolidava sua posição política. Cada novo território conquistado aproximava a dinastia Han do domínio completo da China. Mas havia um problema. Quanto maior se tornava o prestígio de Anshin, maior também era a preocupação dentro da própria corte. Alguns ministros começaram a fazer uma pergunta perigosa. E se aquele general se tornasse poderoso demais? Afinal, era ele quem conquistava cidades. Era ele quem comandava os maiores exércitos. Era ele quem acumulava vitórias. Na história, não eram raros os casos de generais que, depois de derrotarem todos os inimigos, voltavam suas armas contra o próprio imperador. Anshin jamais demonstrara essa intenção, mas a simples possibilidade começou a despertar desconfiança. Enquanto isso, do outro lado da guerra, Xian Yu finalmente percebeu quem estava destruindo seus aliados um a um. O confronto que definiria o futuro da China já não podia mais ser adiado. Durante anos, a guerra dividiu a China em dois grandes blocos. De um lado, Liu Beng, que, pouco a pouco, ampliava seus domínios. Do outro, Xian Yu, o comandante que ainda era considerado o maior guerreiro de sua geração. Sua fama continuava enorme. Desde a queda da dinastia Qin, quase ninguém conseguirá enfrentá-lo diretamente. Sua presença no campo de batalha inspirava seus homens. Seu nome, sozinho, ainda era suficiente para intimidar muitos adversários. Mas havia algo mudando lentamente. Enquanto Xian Yu continuava confiando principalmente na força de seus exércitos, Anshin transformava a guerra em um jogo de estratégia. Cada vitória ampliava o território controlado por Liu Beng. Cada campanha reduzia os recursos disponíveis para Xian Yu. Pouco a pouco, as cidades que antes apoiavam o antigo comandante começavam a mudar de lado. Nem sempre por medo, muitas vezes porque percebiam que a vitória caminhava em outra direção.
Segundo os registros históricos, Anshin evitava oferecer ao inimigo exatamente a batalha que ele desejava. Em vez disso, isolava fortalezas, interrompia suprimentos, conquistava aliados, cortava rotas de retirada. Era uma guerra de desgaste. Quando Xian Yu finalmente percebeu a dimensão do problema, grande parte de seu antigo poder já havia desaparecido. Ainda possuía soldados extremamente experientes, mas agora estava cercado. O confronto decisivo aconteceu nas proximidades de Gaixia. Ali, os exércitos de Liu Beng e Anshin conseguiram fechar todas as possibilidades de fuga. Xiao encontrava-se praticamente encurralado. Mesmo assim, continuava disposto a lutar até o fim. Foi então que Anshin colocou em prática uma estratégia que atravessaria os séculos. Segundo as antigas crônicas, durante a noite, ordenou que seus soldados começassem a cantar antigas canções do estado de Shu. Eram músicas conhecidas pelos homens de Xianyu, canções de suas famílias, de suas aldeias, de sua terra natal. Quando os soldados cercados ouviram aquelas vozes, ficaram profundamente abalados. Muitos imaginaram que Shu já havia sido completamente conquistado. Se as canções estavam sendo entoadas pelo exército inimigo, era porque suas casas provavelmente já haviam caído. O desânimo espalhou-se rapidamente pelo acampamento. Segundo os relatos tradicionais, diversos soldados abandonaram suas posições durante a noite. Outros perderam completamente a esperança. A moral do exército começou a desmoronar, sem que uma única espada fosse levantada. Era exatamente esse o objetivo de Anshin: vencer primeiro a mente do inimigo, depois o campo de batalha. Quando o dia amanheceu, Xian Yu percebeu que estava praticamente sozinho. Mesmo assim, ainda conseguiu romper parte do cerco com um pequeno grupo de cavaleiros. Lutou durante horas. Tentou reorganizar seus homens, mas compreendeu que a guerra estava perdida. Segundo a tradição chinesa, ao chegar às margens do rio, ainda teve a oportunidade de fugir. Um barco aguardava. Poderia atravessar o rio, recomeçar a luta em outra região, mas recusou. Disse que não teria coragem de voltar para casa depois de perder tantos homens que confiaram nele. Pouco depois, encerraria sua própria vida. Com sua morte, terminava definitivamente a longa disputa iniciada após a queda da dinastia Qin. A China finalmente passava a ter um único vencedor. Liu Beng tornava-se o senhor absoluto do império. Mas, por trás daquela vitória, havia um homem cuja inteligência havia mudado completamente o rumo da guerra. Anshin, o jovem pobre que um dia atravessara uma rua humilhado diante de toda uma multidão. Agora era reconhecido como o maior estrategista militar de sua geração. Parecia o início de uma vida gloriosa. Mas, segundo a história, seu momento mais perigoso ainda estava por vir, porque, muitas vezes, é mais fácil vencer um inimigo no campo de batalha do que sobreviver à política dentro do próprio palácio. A guerra havia terminado. Depois de décadas de conflitos, a China voltava a ser governada por um único imperador. Liu Beng finalmente conquistara aquilo que perseguira durante tantos anos. A dinastia Han estava oficialmente estabelecida. As cidades voltavam a produzir. As estradas eram reconstruídas. Os campos, pouco a pouco, recuperavam a vida. Para a maioria das pessoas, era o início de uma nova era. Mas dentro do palácio,
Outra batalha começava. Desta vez, sem espadas, sem cavalos, sem exércitos. Era uma disputa silenciosa, pelo poder, pela influência e pela confiança do imperador. Anxi encontrava-se no centro dessa nova realidade. Sua reputação nunca fora tão grande. Era respeitado pelos soldados, admirado pelos oficiais. Até antigos inimigos reconheciam seu talento. Suas campanhas militares já eram contadas como exemplo de estratégia. E isso começou a preocupar muita gente. Ao redor de Liu Beng, alguns ministros passaram a fazer comentários discretos. Não acusavam Anxin diretamente. Plantavam dúvidas. Diziam que um homem capaz de derrotar todos os inimigos também seria capaz de tomar o trono, se quisesse. Lembravam ao imperador que os maiores exércitos da China haviam obedecido às ordens daquele general, que milhares de soldados lhe eram profundamente leais, e faziam sempre a mesma pergunta: um homem tão poderoso continuará satisfeito apenas sendo um súdito? Não existe prova de que Anxin planejasse qualquer rebelião. Pelo contrário, diversos registros mostram que continuava servindo ao imperador. Mas, na política, muitas vezes, a suspeita basta. Liu Beng conhecia bem a história chinesa. Sabia que inúmeros reis haviam perdido seus tronos justamente para generais que haviam ajudado a vencer guerras. Pouco a pouco, a relação entre os dois homens começou a mudar. O imperador ainda respeitava Anxin, mas já não confiava nele como antes. Segundo os registros históricos, alguns de seus títulos foram reduzidos. Parte de sua autoridade militar também. Era uma maneira de limitar seu poder sem provocar um confronto direto. Anxin percebeu essas mudanças, mas não reagiu. Talvez acreditasse que o tempo resolveria aquela situação. Talvez imaginasse que seus anos de serviço falariam por si. Enquanto isso, os inimigos políticos continuavam trabalhando. Entre eles, destacava-se uma figura extremamente influente, a imperatriz Lu Xi, esposa de Liu Beng, uma mulher conhecida por sua inteligência, sua determinação e também pela maneira implacável como lidava com qualquer ameaça à estabilidade do trono. Quando Liu Beng precisou afastar-se da capital para enfrentar novas rebeliões, foi ela quem passou a administrar grande parte dos assuntos internos do império. E seria justamente nesse período que o destino de Anxin começaria a mudar de forma definitiva. Segundo as antigas crônicas, uma conspiração silenciosa já estava em andamento, e o homem que jamais fora derrotado nos campos de batalha não percebia que o perigo agora caminhava pelos corredores do próprio palácio. Os anos de guerra haviam ficado para trás. A dinastia consolidava seu poder. Liu Beng ainda era o imperador, mas frequentemente precisava deixar a capital para enfrentar revoltas nas fronteiras. Durante uma dessas ausências, o governo ficou sob responsabilidade da imperatriz Lu Xi. Segundo os antigos registros chineses, foi nesse período que as suspeitas contra Anxin voltaram a crescer. Alguns oficiais afirmavam que antigos aliados do general planejavam uma rebelião. Outros diziam que Anxin poderia aproveitar qualquer momento de instabilidade para tomar o poder. Nenhuma dessas acusações foi comprovada de forma definitiva. Os próprios historiadores chineses discutem até hoje o quanto havia de verdade e o quanto era fruto das disputas políticas da corte. Mas uma coisa parece clara. A confiança que um dia existira entre Liu Beng e Anxin já havia desaparecido. Segundo o livro do Zhang,
A imperatriz decidiu agir antes que qualquer ameaça pudesse surgir. Preparou uma armadilha. Convocou Anshin para comparecer ao palácio. O convite parecia comum. Não havia sinais de perigo. Depois de tantos anos servindo ao império, o general não imaginava que aquela reunião mudaria sua vida para sempre. Assim que entrou, os guardas fecharam as saídas. Anshin percebeu tarde demais que havia sido enganado. Foi preso. As acusações foram apresentadas rapidamente. Conspiração, traição, planejamento de rebelião. Os relatos antigos diferem em alguns detalhes, mas todos concordam em um ponto. Anshin jamais voltou a deixar aquele palácio. Segundo as crônicas, foi executado por ordem da imperatriz. Assim terminava a vida do homem que havia derrotado praticamente todos os grandes adversários da dinastia Han. Nenhum inimigo estrangeiro conseguiu vencê-lo. Nenhum general encontrou uma estratégia melhor que a sua. No fim, quem o derrotou foi a política. Conta a tradição que, pouco antes de morrer, Anshin teria lamentado profundamente seu destino. Uma frase atribuída a ele atravessou séculos. Lamento não ter seguido o conselho de Kuai Tong. Agora é tarde demais. Independentemente das palavras exatas, a mensagem permanece. O maior estrategista militar de sua geração compreendeu que havia um tipo de batalha para a qual nenhuma genialidade era suficiente. A batalha pelo poder dentro da própria corte. Quando Liu Beng soube da morte de Anshin, segundo alguns registros, demonstrou sentimentos contraditórios. De um lado, a perda de um homem que havia sido essencial para a construção do império. Do outro, o alívio de não precisar mais conviver com alguém cujo talento despertava tanto temor. É um dos grandes paradoxos da história. Sem Anshin, talvez Liu Beng jamais tivesse vencido Xian Yu. Sem Anshin, a dinastia talvez nunca tivesse existido. E, ainda assim, foi justamente esse homem quem terminou seus dias acusado pelo império que ajudou a criar. A trajetória de Anshin continua, sendo uma das mais impressionantes da história chinesa. Um jovem pobre, humilhado nas ruas, ignorado pelos comandantes, quase abandonado por todos, transformou-se no estrategista responsável por mudar o destino de uma civilização inteira. Suas campanhas continuam sendo estudadas mais de 2000 anos depois. Muitas de suas manobras aparecem em tratados militares. Alguns de seus princípios ainda são ensinados em academias de estratégia. Mas sua história também deixa outro ensinamento. A vitória no campo de batalha nem sempre garante segurança. Às vezes, os maiores perigos surgem justamente depois que a guerra termina. Anshin venceu quase todos os seus inimigos, mas não conseguiu escapar da desconfiança daqueles que governava. Mesmo assim, seu legado permaneceu. Sempre que a história da dinastia Han é contada, o nome de Liu Beng aparece como fundador do império. Mas, logo ao seu lado, surge também o nome do general que tornou essa conquista possível. Anshin, o homem que provou que, muitas vezes, a inteligência pode ser mais poderosa do que a própria força.